Vai um cafezinho aí! Salve, salve, galera! Ó, depois que você faz o teu café, o que é que você faz com a borra do café? Você sabia que tem muita gente que usa isso aqui como adubo, como fertilizante? Provavelmente você já deve ter ouvido, no mínimo a tua avó usava isso aqui como insumo. Mas será que realmente funciona para o cultivo da nossa planta? Olha, quem começa a cultivar logo percebe que a internet está povoada de dicas milagrosas para o teu cultivo. E dentre as dicas mais antigas, tá aqui, ó, a da borra de café como insumo. Eu lembro da minha época que era considerado aqui o NPK caseiro, o café, a casca de ovo e o chá de banana, o tal do NPK caseiro. Então já me conta aí nos comentários se você já usou a borra de café, se você já ouviu alguém que usa e o que é que você acha desse insumo como fertilizante natural. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja. Já te peço para se inscrever no canal, deixa aquele like que legaliza. Aperta o teu aí e vamos juntos! Vamos entender então o que realmente existe dentro da borra de café. Ela é composta principalmente do nitrogênio, cerca de 10% por volume, o famoso N do NPK. Também tem carbono e pequenas quantidades de outros elementos. No entanto, esses nutrientes, eles não estão prontos ainda para serem absorvidos pela nossa plantinha imediatamente. É como se eles estivessem presos em matéria orgânica e eles precisam passar por um processo de transformação dentro do solo. Olha, além disso, a borra de café, ela também possui alguns compostos naturais, como os fenóis e também, claro, resíduos de cafeína. E isso pode, de alguma maneira, intervir no desenvolvimento da planta, quando eles são aplicados de forma incorreta. Então, a borra, ela não é um adubo pronto, ela vai ser um resíduo complexo. O nitrogênio que está trancado ali não pode ser absorvido imediatamente pelas raízes. Inclusive, teve o teste do milho já feito, foi um estudo de caso em que, nesse experimento, eles colocaram semente de milho plantada justamente diretamente na borra de café, e fizeram o grupo controle com o substrato padrão. E direto na borra de café não teve muita evolução, porque esse ambiente se tornou hostil e promoveu o crescimento de fungos indesejados ao invés de raízes. Vamos entender então como a nossa planta realmente se alimenta. Dentro do cultivo orgânico, a nossa planta absorve restos orgânicos diretamente pelas raízes. Então ela se alimenta desses nutrientes minerais que foram dissolvidos na água lá no solo. E quem faz essa ponte entre a matéria orgânica e a planta são os micro-organismos, como as bactérias e fungos benéficos. Esses organismos é que vão ser responsáveis por quebrar essa matéria orgânica em partes menores, o que daí vai facilitar a absorção, porque libera o nutriente para a planta de forma natural e gradual. Então, quando a borra de café é colocada direto no solo, você pega direto ali do teu filtro e joga no solo, colocada assim de forma crua, esses micro-organismos eles começam a trabalhar freneticamente, porque eles precisam decompor essa matéria que foi colocada no solo. Então eles vão consumir muito oxigênio e vão competir por nutrientes. E aí, nesse período, a planta pode, às vezes, apresentar sinais de deficiência, folhas amareladas, mesmo que você saiba que ali no teu substrato tenha nutrientes disponíveis. Então, a nossa planta, ela não come a comida crua. Ela vai precisar dessa digestão microbiana para tornar os nutrientes minerais acessíveis e a raiz conseguir fazer a absorção. Quimicamente, a borra de café é rica e visualmente ela até parece um hummus de minhoca ali pronto. E isso às vezes cria essa armadilha lógica de achar que aplicar a borra é o mesmo que alimentar a planta. Só que a planta não vai comer a borra diretamente. Ela só absorve os íons minerais, que é o resultado da decomposição, a chamada mineralização. Vamos entender um pouco agora do impacto da borra de café na estrutura do solo, porque além da questão nutricional, existe também esse fator físico do substrato. Como a borra de café é formada por partículas muito finas, quando elas vão sendo ali acumuladas, elas tendem a se compactar. E um solo compactado
dificulta a passagem de ar e também de água, que são, dois elementos essenciais para o sistema radicular da nossa planta. As raízes precisam respirar e quando o solo perde essa oxigenação, as raízes vão ficando fracas, o crescimento diminui e aumenta a chance de surgirem aí os fungos indesejados. E esse é um erro comum entre os cultivadores iniciantes. Observar as folhas verdes, mas não perceber que o problema está debaixo da terra. O que pode acontecer com esse sufocamento radicular é a chamada hidrofobia. Então, quando essa camada superior seca, a borra fina vai se fundir a um bloco e vai se transformar num bloco impermeável. Gera uma crosta hidrofóbica, onde a água ela escorre pelas laterais e deixa o torrão central muito seco, a chamada seca fisiológica. Também acontece a anaerobiose. Essa camada compacta bloqueia a entrada de oxigênio e favorece esses patógenos e apodrecimento de raízes. O que pode acontecer então quando a borra de café é usada de forma errada? Quando é usada diretamente no solo em grande quantidade, os efeitos negativos geralmente vão aparecendo aos poucos. A planta começa a crescer lentamente, apresenta folhas muito escuras, mas sem aquele vigor real, ou simplesmente elas travam o seu crescimento. As mudas e as plantas jovens, essas aqui sentem o efeito muito mais drasticamente. São ainda mais intensos porque esse sistema radicular ainda não está formado, está em formação ou sequer existe ainda, por exemplo, caso de clones. Muita gente também já ouviu falar que a borra de café corrige o pH do solo por ser mais ácida. No entanto, se a gente for pensar, a acidez de fato, ela ficou quase que totalmente na bebida. Então, a borra ela vai ter um efeito tampão muito fraco e instável. Mas se ela é usada há tanto tempo, será que não tem nenhum benefício de fato? Olha, a borra de café pode sim se tornar um recurso muito interessante, mas quando ela passa por essa transformação biológica. Então, na compostagem, por exemplo, aí é uma ótima função, porque esses micro-organismos vão quebrando esses compostos indesejados e vão tornando os nutrientes disponíveis de forma segura. Você está preparando o substrato antes de colocar a tua planta nele. Existe ainda a vermicompostagem, onde a gente acrescenta minhoca nessa compostagem e aí elas vão fazer esse trabalho de maneira muito mais eficiente, muito mais rápida e vão produzir o chamado humus de minhoca, que nada mais é que o cocô dela. Então, muitos cultivadores intermediários, eles usam sim a borra de café compostada, que pode ser usada em pequenas quantidades dentro de um solo já vivo, ou então nos chás microbiológicos. E sempre com cuidado para não exagerar. Menos é mais sempre. Aqui uma dica interessante, a chamada regra de ouro da compostagem. Então, se você for usar a borra de café, usa ali 20% do volume total dessa composteira. E ela vai ser uma excelente fonte de nitrogênio. A borra ela é um material verde, apesar da sua cor marrom. Ela é similar ao esterco animal. Então, misture sempre materiais secos, como as folhas, até papelão, serragem, para evitar apodrecimento. E tem aquela exceção, que é o uso como cobertura morta, o chamado mulching, que é uma única aplicação direta no substrato. Só deixar ali pela superfície, máximo de 1,5 cm, 2 centímetros de espessura para evitar aquilo que a gente viu da compactação. E os benefícios, a supressão de ervas daninhas, a manutenção da umidade no solo e a liberação lenta de nutrientes conforme a decomposição ocorre ali de cima para baixo nessa camada que você colocou. Situações em que a borra de café deve ser evitada. Como a gente viu, se você vai fazer essa cobertura, é muito importante que seja uma cobertura muito fina. Mas também não é indicado essa técnica para mudas, para plantas jovens ou para quando você compra um substrato já pronto. Sempre que a gente usa a borra de café, está esperando ali às vezes resultados rápidos. E isso é um erro, Outro alerta é para quando a gente usa vasos muito pequenos no indoor. Então, jamais usar na germinação, clone, estaca, em substratos inertes. E você pode observar a planta para identificar os sintomas que ela vai te dando caso esse uso seja incorreto. Aquele falso verde, aquele crescimento travado,
ataque de fungos, raízes fracas e sem oxigênio. Então você vai reparar que os sintomas mais agudos se dão em vasos pequenos, em mudas e no cultivo indoor. Um princípio importante para o cultivador iniciante e para o intermediário. Como a gente falou, menos é mais. E a planta se desenvolve muito melhor quando ela está com o solo equilibrado, bem aerado e biologicamente ativo. Então, muitos problemas eles não surgem por falta de nutrientes, mas por excesso de intervenção. É o chamado excesso de zelo. Então, a borra de café, quando ela é usada sem esse entendimento, ela vira mais um desses excessos. Mas quando ela é usada com consciência dentro de um sistema bem planejado, a gente tem que lembrar que ela vai ser sempre um complemento, né? Nunca vai ser a base da nutrição. Então, a gente vai evitar usar a borra crua, principalmente direto no vaso, e vai preferir usar essa borra compostada. Aqui a telinha do print para você dar uma olhada nesse guia definitivo de uso da borra de café, em quais circunstâncias ela é recomendada e em quais o seu uso é um risco. Então, né, galera, a borra de café, ela não é um fertilizante milagroso, mas também não é um lixo inútil. No cultivo da nossa planta, a gente vai sempre pensar no respeito aos processos naturais do substrato. Para o iniciante, olha, sinceramente, a recomendação mais segura é você não usar a borra de café. O nitrogênio pode ser adquirido com outros insumos de forma mais eficiente. Vou deixar até a dica aqui do nosso kit Suruma Jardinagem, que vem com mais de 10 insumos que dão esse nitrogênio que a borra de café daria em curto, médio e longo prazo, de forma muito mais eficiente, prática e sem erro. Cola lá no Suruma Jardinagem, tem cupom de desconto Natural TV para você montar o teu super solo sem segredo. Olha, para intermediários, o uso da borra de café até faz algum sentido se você trabalha com compostagem ou com vermicompostagem. Então, entender o porquê dessas escolhas é o que diferencia um cultivo baseado em tentativa e erro e um cultivo consciente e consistente. Muito bacana, né? Já usei muito borra de café da forma errada, da forma certa. O importante é a gente ir aprendendo, desenvolvendo e aprimorando a forma como a gente alimenta a nossa planta, principalmente no cultivo orgânico. Pô, deixa escrito pra gente aí nos comentários se você já usou, se usa, como é que você faz e quais os resultados que você consegue. Se gostou desse conteúdo, deixa escrito aí nos comentários que a gente traz a parte 2 e a parte 3, formando esse NPK caseiro, essas dicas das antigas, da borra de café, da casca de ovo e do chá de banana. Esse daí é clássico para quem começou lá atrás a cultivar. Pô, dá uma conferida se você deixou aquele like que legaliza, isso mostra para o YouTube que o assunto é relevante e ele mostra para mais pessoas. Dá uma conferida se você está inscrito no canal, se está com as notificações ativadas e ó, segue a gente lá pelo Instagram. Ali a gente bate um papo mais direto todos os dias. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Boas ideias, bom cultivo!